Vamos lá, pessoal, do primeiro ano médio. Vamos voltar a estudar aí a dinâmica, é isso? No primeiro momento vimos a primeira e a terceira lei, né, de Newton. E agora vamos pegar a parte mais matemática. A primeira aula eu peguei mais a parte conceitual. Vamos agora focar mais aí na matemática. Então, a aula de hoje a gente vai estudar aqui a segunda lei de Newton, também chamada de princípio fundamental da dinâmica. Aqui eu vou apresentar a definição dessa segunda lei, tá, e algumas forças que nós podemos observar no nosso cotidiano com as características dela de acordo com o estudo da física. Vamos lá. Está aqui. O que diz a segunda lei de Newton, né? Também é chamada de princípio fundamental da dinâmica. A mudança do estado de movimento de um corpo é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção da linha reta na qual aquela força foi imprimida. Eita, o Newton gostava aqui de escrever, é claro, mais rebuscado, de acordo com o período dele. Vamos simplificar isso aqui? O que diz a segunda lei de Newton? Que quanto maior a força que eu exercer para arremessar esse grampeador aqui, ó, mais longe ele vai, maior a aceleração ele vai adquirir. Então agora, com uma síntese bem simples, de acordo com o estudo da física, nós podemos dizer o quê? Que a resultante das forças que atua sobre um corpo é diretamente proporcional ao produto da massa pela aceleração que ela adquire, né? Ou seja, a força é diretamente proporcional à aceleração. Quanto maior a força você exerce, maior a aceleração que o corpo vai apresentar depois que foi exercido sobre ele uma força. Eu gosto de chamar logo de força resultante, porque muitas vezes tem mais de uma pessoa empurrando um carro. Aqui está o cara sozinho puxando aqui esse ônibus, né? Quanto maior a força que ele for exercer aqui, né, maior vai ser a aceleração adquirida por esse caminhão. Mas se tivesse um cara aqui que dissesse, esse cara aqui, eu vou dar uma ajuda a ele. Então já teriam duas forças. Isso forma o quê? Um sistema de forças atuando sobre o corpo. Então é mais interessante a gente dizer que a segunda lei de Newton diz que a resultante das forças que atua sobre um corpo é diretamente proporcional à aceleração adquirida por ele. Porque dificilmente você vai ter só uma força atuando, certo? Sem esquecer, ó, no sistema internacional, a unidade de medida de força que nós vamos usar é o Newton, né? E a aceleração vai ser 1 metro por segundo ao quadrado, sua unidade. Então, quanto maior a força, maior a aceleração adquirida. E aí nós chegamos a ver a consequência dessa segunda lei de Newton. Primeira força que eu vou apresentar aqui, não é bem específica, é a força peso. Pessoal, por favor, primeiramente os conceitos. Depois é que a gente faz conta. Então é importante que nesse momento a gente foque bem as características de cada força que eu vou apresentar para vocês. Agora vem a força peso, depois tem força de tração, tem força normal, tem a força elástica, né, que é a lei de Hooke, que é onde nós vamos finalizar essa aula. Tem força de tração. Então vamos concentrar primeiro no conceito. O que representa essa força? Quais as características dessa força? A conta a gente faz depois, que a parte matemática é a mais fácil. Então, vamos lá. O que vem a ser essa força-peso? Olha a definição aqui, segundo o Casuíto. Todos nós estamos presos ao chão por causa da existência de uma força de atração do campo gravitacional da Terra, que nos puxa na vertical para baixo, com a aceleração gravitacional. O peso é uma força de campo que atua no campo gravitacional de um corpo celeste, que tem sempre o sentido de aproximar o objeto que está sendo atraído para o centro desse corpo. Essa força-peso existe devido à massa que o planeta tem e à massa que nós temos. Então é a força de atração gravitacional. Quem explicou isso foi Newton, e depois nós vamos estudar a lei da gravitação universal. Eu vou apresentar melhor a última parte, né, do livro lá do Principia, do Isaac Newton. Então, o que temos que saber sobre o peso?
O peso é uma força que me mantém preso aqui no planeta Terra, tá certo? Estou preso aqui no planeta porque existe uma força de atração entre meu corpo, né, e a massa do planeta Terra. Então eu estou preso aqui. Quais as características dessa força-peso? Aqui é importante. Olha só, a força-peso eu vou representar aqui pela letra P maiúsculo. É uma grandeza vetorial, então tem módulo, direção e sentido, tá certo? Qual vai ser o módulo desse peso? O módulo do peso é o produto da massa desse corpo pela aceleração da gravidade que ele apresenta no local onde ele se encontra. Se for aqui na Terra, nós vamos usar o valor dessa aceleração da gravidade aqui, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, tá certo? Já se for na Lua, aí vai diminuir o valor da aceleração dessa gravidade. A aceleração da gravidade na Lua é 1,6 metros por segundo ao quadrado. Então eu tenho peso, massa, aceleração da gravidade. Por exemplo, eu tenho uma massa, quando eu subo na balança, é importante a gente saber disso, aquela balança ali, ela está me medindo, de acordo com a forma que ela foi graduada, ela está medindo a medida da minha massa. Então eu subo lá, aí ela vai dizer lá, ó, 90 quilogramas. É minha massa, tá certo? Se eu quero saber meu peso, então eu pego aqui, ó, a massa 90 vezes 10, então vai dar 90 vezes 10, 900. 900 o quê? Já que é uma força, 900 newtons. Essa é a intensidade da força-peso que está atuando sobre o meu corpo. Tá vendo? Então é importante a gente distinguir a diferença entre peso e massa, né? Peso é a força de atração entre você e o planeta. Massa é a quantidade de matéria do seu corpo. Vamos separar bem, tá certo? É tanto que lá na matemática, vocês, não sei se vocês já estudaram, a densidade de um corpo. Densidade do corpo igual a razão entre massa e volume. Então a massa de um corpo é o produto do seu volume pela densidade da substância que o contém. Tá resolvido. Massa e peso são coisas distintas, tá certo? Vamos seguindo aí. Falando mais aí da força-peso. Como eu disse, as características do peso. Ali eu falei do módulo. Qual a direção? A direção do peso é sempre vertical, orientado para o centro do planeta. Independente da posição que o corpo ocupe, ó, o peso sempre vai estar ali, ó, vertical, orientado para o centro do planeta Terra. Se o corpo estiver caindo, se o corpo estiver num plano inclinado, tá certo? Se estiver preso assim na parede, força-peso, ó, atua no centro de gravidade desse corpo, orientado para baixo. Não vai esquecer disso, ó. A força-peso é sempre vertical para baixo em relação à Terra, em relação ao planeta Terra. Vamos prosseguir. Agora mais uma força. Saindo aí do peso, vamos falar da força normal. A força normal, ela é a reação da força de contato, né, entre um corpo e uma superfície. Então só vai existir força normal se tiver aí um corpo numa superfície. Por exemplo, a garrafinha aqui, se eu boto ela aqui na superfície, vamos supor que seja minha mão, aqui, certo? Então, existe o contato entre a garrafa e a minha mão? Existe. Então, a força normal é a reação desse contato da minha mão com a garrafa, tá certo? No caso, ela tem esse nome por sempre formar um ângulo de 90 graus com a superfície, ó. Tá vendo aqui, ó? O bloco está num plano inclinado. A força normal ela é sempre perpendicular à superfície de contato, tá certo? E no caso aqui, em deslocamentos horizontais ou repouso, a força resultante vertical é zero. Nesse caso, a força normal, eu gosto mais de usar aqui o Fn, né? Tem alguns autores que usam só o N. A força normal vai ter a mesma intensidade que a força-peso. Em que situação? O corpo está caindo, não tem força normal, porque não tem contato com superfície. Tá certo? Só vai existir esse contato se
Só vai existir essa força normal se tiver o contato. Então é importante a gente observar essa situação aqui, ó. Ela sempre vai ser perpendicular ao plano onde ela está lá contido, ó. Tá aqui o plano horizontal, vertical para cima. O corpo está caindo aqui, ó. Não tem contato com a superfície, não tem força normal. O corpo está aqui, ó, encostado assim na parede. Força normal, ó, perpendicular à superfície aqui de contato desse corpo. Não vai esquecer disso, tá bom? É muito importante vocês entenderem as características dessas forças. Vamos para outra aqui. Essa é a famosa força de tração. Por exemplo, um gurizinho vai arengar com o seu coleguinha e puxa o cabelo um do outro. Opa, o que é isso? Força de tração. A força de tração é sempre que você utiliza um cabo, um fio, uma corda para puxar um corpo, né? Você exerce uma força puxando um corpo através, né, dessa força de tração. Por exemplo, você vai puxar o papel higiênico ali, ó, força de tração. Você está puxando pelo papel ali naquele rolo. Tá brincando de carrinho, né, com o carrinho amarrado lá, puxou na cordinha, força de tração também. Quais as características dessa força de tração? Só essa, ó. É a força que é aplicada pelos fios para puxar algum corpo. Direção e sentido de acordo com a orientação do fio aí onde você está puxando, tá certo? Um fio aqui transmissor de força é considerado ideal quando ele é inextensível, flexível, de massa desprezível. É importante a gente observar isso aqui. Para facilitar a nossa situação de estudo, então eu vou ter que fazer já essa consideração. Nos exercícios eu vou botar lá, olha, esse fio ele é inextensível. Então, ou seja, essa cordinha lá, esse cabo, ele é ideal. Ele não vai esticar, tá bom? Continuando aqui. Agora, assim, agora vamos para as contas, né? Ó, aqui eu vou apresentar algumas dicas de como vocês vão fazer para resolver algumas situações problema, aplicando a segunda lei de Newton e a terceira lei, certo? No caso, essas dicas aqui são importantes para todo mundo. Primeiro, faça um esquema, um desenho simples da situação. É importante a gente desenhar que a gente já vai começar observando as forças que estão atuando ali sobre o corpo. Segundo, escolha um sistema de referência, um sistema de coordenadas, x, y, tá certo? Terceiro, isole os corpos e faça um diagrama das forças atuantes em cada corpo. Isso é importante. E por último ali, ó, lembre-se de que se o corpo tem massa, existirá uma força-peso, que é m vezes g. Se o corpo está em contato com a superfície, terá uma força normal, perpendicular à superfície. Se existem fios puxando os corpos, existirão forças de tração. Então vamos lá para as aplicações, certo? Sim, opa, já esquecendo essas outras dicas aqui, como é que pode, ó. Quarta dica lá, ache as componentes de cada força ao longo dos eixos de coordenadas no sistema escolhido, caso as forças estejam em direções diferentes desse sistema, né? Porque aí você calcula a força resultante, que fizemos esse cálculo lá com o estudo dos vetores. Quinto, aplique a segunda lei de Newton para cada corpo em cada direção do sentido de coordenadas. Isso aqui é importante, eu falei para vocês. Segunda lei de Newton diz o quê? Que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Se você separa cada corpo, então você vai saber qual a força resultante que está atuando ali nele. Sexto, examine os resultados e pergunte se eles fazem sentido. Se não fizer sentido... Eita, desculpa aí, eu sou. Se não fizer sentido, então reveja sua representação. Agora sim, vamos à aplicação. Olha o exemplo aqui, ó. A figura abaixo mostra 3 caixotes com massas M1, 45 kg, M2, 22 kg e M3, 33 kg, apoiados sobre uma superfície horizontal sem atrito. Uma força horizontal de intensidade 50 newtons
Empurra os caixotes para a direita. Ó, essa força aqui está empurrando os caixotes para a direita. Determine, letra A, qual a aceleração adquirida pelos caixotes. Letra B, ache a força exercida por M2 em M3. E letra C, ache a força exercida por M1 em M2. Lá vamos nós. Primeiro, faz o esquema. Tá vendo aqui, ó? Faça o esquema, faz o desenho. Segundo, escolhe um sistema de coordenada x, y para facilitar aí a orientação das forças. Depois disso, ó, isola os corpos e faz um diagrama das forças que estão atuando. Ó. Pegou aqui esse bloco, deixa eu voltar. Pegou aqui o bloco 1, bloco 2, bloco 3, ó, separou. E vamos fazer a representação das forças. No bloco 1 tem uma força aqui, ó, empurrando ele para a direita. Ele empurra o bloco 2, então o bloco 2 empurra o bloco 1 de volta. Ação e reação. Então a força F1,2, que é a força que 1 exerce em 2, é igual à força que 2 exerce em 1. Tem mesma intensidade e direção, só que sentidos opostos e aplicados em corpos diferentes. Na vertical eu vou ter o peso 1 e a força normal 1. Elas se anulam, já que o plano é horizontal. Então na vertical a força resultante é nula. Aí eu vou ter aqui, ó, no bloco 2, a força que 1 exerce em 2, a força que 3 exerce em 2. N2 e P2 se anulam, vai embora. No bloco 3 aqui, ó, a força 2, 3 é exercida aqui, ó, de 2 em 3 é exercida sobre esse bloco 3, que tem a mesma intensidade que a força 3, 2, normal e peso se anulam, vai embora também. Então vamos seguindo aqui, ó. Quarto passo, né? Ache as componentes de cada força ao longo dos eixos de coordenadas do sistema escolhido. Caso as forças estejam em direção diferentes desse sistema, nesse caso, né? Todas as forças estão na direção do eixo, no eixo coordenado, que vai ser aqui na horizontal. Pronto. Agora a gente vai aí para a quinta etapa. Aplique a segunda lei de Newton para cada corpo em sua direção no sistema de coordenada. Força resultante aqui na vertical, no eixo Y, é 0. Né? O peso tem mesmo módulo que a normal, já que o plano é... Eita, desculpa aí. Já que o plano é horizontal, então o peso e a normal vão se anular, não é isso? E agora vamos aplicar essa segunda lei, ó, só observando essas forças da horizontal. Vamos começar ali, ó, no bloco 1. Eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. No bloco 1, pega a orientação do movimento. O movimento não é para a direita, já que está empurrando aqui, então você vai ter F menos F2,1. Bloco 2, F1,2 menos F3,2. E no bloco 3, F2, né, igual a massa, F2,3 igual a massa de 3 vezes a aceleração. Vamos seguindo. Está ali, ó, no corpo 1, no corpo 2 e no corpo 3. Agora, você soma as três equações aí, tá certo? Porque, ó, a força que 2 exerce em 1 é a mesma que 1 exerce em 2. A força que 3 exerce em 2 é a mesma que 2 exerce em 1. Então você vai anula, certo? E escreve aqui o esquema. Força resultante igual a M1 mais M2 mais M3, que multiplica a aceleração desse conjunto. Não foi isso que pediu? O valor dessa aceleração? Então agora a gente pode substituir, ó. Qual a aceleração adquirida pelos caixotes? A força vale 50. A soma das massas M1, M2 e M3, ó, vai dar 100. Está multiplicando, passa dividindo. Então a aceleração vai ficar 50 dividido por 100. A aceleração igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Vamos seguir.
Para a letra B agora. Ó, letra B. Ache a força exercida por M2 em M3, certo? No caso, a força que 2 exerce em 3 é igual a que 3 exerce em 2. Só que aqui fica mais fácil se você pegar a equação da força resultante que atua no bloco 3. Ó. Você vai ter o quê? F23 igual a massa de 3 vezes a aceleração. A massa de 3 você já tem, 33 vezes 0,5. A força F23 vai dar 16,5 newtons. Sem esquecer que a força que 2 exerce em 3 é igual à força que 3 exerce em 2. E a letra C, ache a força exercida por M1 em M2. Vamos lá. Ó. F igual a F menos F21 igual a massa de 1 vezes a aceleração, que é 50, menos F21 igual a 45 vezes 0,5, né? Isso aqui, ó, tá mais em menos, então a força F21 tá aqui em módulo 27,5 newtons. Pronto. Vamos mais uma aplicaçãozinha aqui, né? Agora levando em consideração a força normal. Ó. Na passagem de um caminhão no posto fiscal de uma estrada, são utilizadas 3 balanças. Sobre cada balança são posicionadas todas as rodas de um mesmo eixo. As balanças indicam 30.000 newtons, 20.000 newtons e 10.000 newtons. Tá certo? Então vamos lá. Qual é aí a força aí, né, sobre cada eixo? Vamos lá, resolução aqui, ó. Como o caminhão está em repouso, a força resultante que atua sobre ele é nula. Então o peso do caminhão vai ser igual à soma das forças normais, N1, N2 e N3. Então, o peso aqui, ó, força normal 1, 10.000, a de 2, 20.000, mais a de 3, 30.000. Então o peso do caminhão equivale a 60.000 newtons. Pronto. Tá aí o valor dessa força peso. Então aqui. Daqui a pouco acaba. Já está chegando pertinho aqui da força elástica, a lei de Hooke. Aí a gente encerra. Pegar mais uma aplicação. Uma pessoa idosa com 68 kg, ao se pesar, o faz apoiada em sua bengala, como mostra a figura. Tá lá o apoio, então não vai registrar corretamente, né, a balança. Com a pessoa em repouso, a leitura da balança é 650 newtons, dá aí 65 kg. Calcule o módulo da força que a balança exerce sobre a pessoa e determine a direção e o sentido. Letra A. Leitura da balança é 650 newtons. É o valor da força normal que ela exerce sobre o idoso. A direção é vertical e o sentido é para cima. Tem a mesma intensidade que a força peso. Letra B. O peso do idoso pode ser calculado pela relação. Peso igual a massa vezes a aceleração da gravidade. O peso dele, né, vai ser o quê? O peso real. A balança mediu 650, né, como se ele tivesse 65 kg. Só que ele tem 68. Opa, então essa bengala está atrapalhando aí. O peso do idoso, ó, 680 newtons. Tá certo? Só que a parte aí que está dando a diferença é justamente a força que a bengala está ali exercendo. Que o solo está exercendo sobre a bengala. Diminuindo aí o registro na balança. Então, o peso vai ser a normal mais a força lá da bengala. Então, 680 passa menos 650, ó. Força lá que está sendo exercida na bengala é de 30 newtons. Pronto. Agora vamos chegar à última parte, que é a lei de Hooke. Força elástica, né?
O Robert Hooke, ele não se entendia bem com Newton não, né? Mas ele deu sua contribuição ao observar e estudar as propriedades elásticas dos corpos, e ele estabeleceu uma relação matemática entre a deformação do corpo e a força exercida. Hooke, ao estudar as deformações elásticas, verificou que, duplicando o valor da força aplicada, a deformação duplica. Triplicando o valor da deformação, a deformação triplica. E assim por diante. Isso é válido para quando a mola é distendida ou comprimida. Tanto ser comprimindo como esticando. Então, se você deforma um determinado X, força elástica aqui, né? Você deforma 2 vezes esse valor, dobra o valor da força elástica. Então, matematicamente, a gente chega a isso aqui, ó, que a força elástica é a força que os corpos de propriedade elástica apresentam. Ela é diretamente proporcional à deformação dessa mola. Ou seja, se você deformou 30 centímetros, então a força elástica vai ser diretamente proporcional a essa deformação. Esse K aqui é chamada constante da mola. Ele vai surgir aí nas equações. Vamos lá. No caso, no sistema internacional, a unidade de medida dessa constante elástica, né, vai ser o Newton por metro, certo? E onde a gente utiliza, vê a aplicação dessa lei de Hooke. Ela é utilizada na medida de forças por meio de um aparelho, o dinamômetro, que consiste numa mola elástica associada a um ponteiro, né, que mede em uma escala graduada em newtons a intensidade da força deformadora, tipo aquelas balanças que o pessoal usa na feira, né? Ali também pode ser entendido como um dinamômetro, só que ele está graduado em newtons, então ele vai estar registrando lá o valor da força peso exercida, através da propriedade elástica aí da lei de Hooke. Tá aqui, vamos lá para uma aplicação. O gráfico representa a intensidade da força F, que age sobre uma mola, em função da deformação X. Então, ó, eu tenho aqui a força de 60 newtons, quando a deformação vai ser 5 centímetros. Olha, está em centímetro. A gente tem que passar isso aqui para o sistema internacional, viu? Então vamos lá. Letra A. Determine a constante elástica da mola. E letra B. Calcule a deformação quando o F for de 90 newtons. Vamos resolver. O gráfico mostra que em regime de deformação elástica, a intensidade da força é diretamente proporcional à deformação, pois a curva é uma reta. Na figura, quando x igual a 5 centímetros, né, a gente tem que transformar para metro, ó, dividiu por 100, deu 0,05 metros. A intensidade da força vale 60. Utilizando a lei de Hooke, tá, você vem aqui, ó, 60 igual a K, que é o que a gente quer determinar, né, vezes a deformação. Está multiplicando, vai passar dividindo, então 60 dividido por 0,05 equivale a 1.200 newtons. E agora vamos determinar a deformação, que é a letra B, quando a força for de 90. Olha, simples também. No lugar de F eu vou colocar 90, igual a K vezes X. K eu já sei que é 1.200. Então, está aqui multiplicando, vai passar dividindo. X é igual a 0,075 metros, ou 7,5 centímetros. Pronto. Acabou aí a lei de Hooke, acabou agora a segunda lei de Newton em algumas aplicações. Vai ficar um exercício para vocês se divertirem. Na próxima aula eu corrijo, aí eu venho com outras situações. Plano inclinado, roldanas, tá certo? Para a gente estudar também aplicações aí das leis de Newton. Então, deixa eu encerrar a gravação.